Informativo 1036 do STF, publicado em 12 de novembro de 2021. Está gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar as novidades jurídicas. Bons estudos! Plenário. Direito Constitucional, Competência Legislativa, Interrupção de fornecimento de energia elétrica e competência privativa da União. ADIM 5.798, Tocantins. Resumo. Compete à União definir regras de suspensão e interrupção do fornecimento dos serviços de energia elétrica. Cabe à União, de forma privativa, legislar sobre energia, bem como dispor acerca do regime de exploração do serviço de energia elétrica, aí incluídas as medidas de suspensão ou interrupção de seu fornecimento. No caso, a norma impugnada não se restringiu à proteção do consumidor, pois, ao estipular regras pertinentes à suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica, interferiu efetivamente no conteúdo dos contratos administrativos firmados entre a União e as respectivas empresas concessionárias. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão de energia elétrica, constante do artigo 1º da Lei 3.244 de 2017 do Estado do Tocantins. Vencido o ministro Edson Fachin. Direito Constitucional, Competência Legislativa Concorrente, Trotes Telefônicos e Competência Estadual, ADIM 4924-DF. Resumo. É constitucional norma estadual que determine que as prestadoras de serviço telefônico são obrigadas a fornecer, sob pena de multa, os dados pessoais dos usuários de terminais utilizados para passar trotes aos serviços de emergência. Sob o aspecto formal, não há se falar em violação aos artigos 21, inciso 11, e artigo 22, inciso 4, da Constituição Federal, pois não há qualquer regra relativa à efetiva prestação dos serviços de telecomunicações, às relações da concessionária com o usuário, aos padrões de prestação de serviço ou ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No mesmo sentido, não há qualquer inconstitucionalidade material por violação à intimidade, à vida privada ou ao direito de proteção dos dados dos usuários, bem como à cláusula de reserva de jurisdição, nos termos estabelecidos pelo artigo 5º, inciso 10 e 12, da Constituição Federal. O afastamento parcial desses preceitos constitucionais em casos de trotes telefônicos constitui medida proporcional e necessária à garantia da prestação eficiente dos serviços de emergência contra a prática de ilícitos administrativos, inexistindo qualquer outra medida que favoreça a rigidez dessas atividades, que envolvem o atendimento a direitos fundamentais de terceiros, com o menor grau de afetação dos direitos contrapostos. Destaque-se que a autorização legislativa para o acesso administrativo de dados cadastrais não significa que o Poder Executivo Estadual esteja autorizado a monitorar ou acessar indiscriminadamente os dados pessoais de todos os cidadãos. A lei deve estabelecer uma finalidade claramente delimitada para acesso aos dados, com hipóteses legais específicas e a possibilidade de controle posterior que devem ser interpretadas de acordo com os dispositivos constitucionais indicados, de modo a se manter rígida a norma e o objetivo previsto pelo legislador estadual. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, conheceu em parte da ação direta, e, na parte conhecida, julgou improcedente o pedido formulado para declarar a constitucionalidade do artigo 2º, caput e parágrafo 1º, da Lei 2012 de 2017 do Estado do Paraná. Direito Constitucional. O controle concentrado de constitucionalidade de norma municipal por Tribunal de Justiça em face da Constituição Federal de 88. ADIM 5.647, Amapá. Resumo. É constitucional o dispositivo de Constituição Estadual que confere ao Tribunal de Justiça local a prerrogativa de processar e julgar ação direta de constitucionalidade contra leis e atos normativos municipais, tendo como parâmetro a Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. As normas constitucionais de reprodução obrigatória, por possuírem validade nacional, integram a ordem jurídica dos Estados-membros ainda quando omissas em suas constituições estaduais, inexistindo qualquer discricionariedade em sua incorporação pelo ordenamento local. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação direta para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 133, inciso 2, alínea M da Constituição do Estado do Amapá. Direito Constitucional, Defensoria Pública.
Defensores Públicos e Inscrição na OAB, RE 12409999, São Paulo. Tema 1074. Tese fixada. É inconstitucional a exigência de inscrição do defensor público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Resumo. Não se harmoniza com a Constituição Federal o artigo 3º da Lei 8.906 de 94 ao estatuir a dupla sujeição ao regime jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e ao da Defensoria Pública, Federal ou Estadual. O artigo 4º, parágrafo 6º, da Lei Complementar 80 de 94, na redação dada pela Lei Complementar 132 de 2009, prevê que a capacidade postulatória do defensor público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público, o que torna irrelevante, sob o prisma jurídico-processual, a sua inscrição nos quadros da OAB. Os defensores públicos, uma vez devidamente investidos no cargo público, ficam terminantemente proibidos de exercer a advocacia privada à margem de suas atribuições, encerrando-se, por imposição constitucional, seu vínculo com a OAB. Além disso, sujeitam-se exclusivamente ao Estatuto da Defensoria Pública, submetendo-se à fiscalização disciplinar por órgãos próprios no que tange à sua conduta administrativa, embora ocorra inteira liberdade de atuação no exercício da atividade. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, apreciando o tema 1074 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. Vencidos os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli. Direito Constitucional, Direitos e Garantias Fundamentais, Competência Legislativa, Acesso à Jurisdição e Serviço Municipal de Prestação de Assistência Jurídica, ADPF 279 São Paulo. Resumo: municípios podem instituir a prestação de assistência jurídica à população de baixa renda. A prestação desse serviço público para auxílio da população economicamente vulnerável não visa substituir a atividade prestada pela Defensoria Pública. O serviço municipal atua de forma simultânea. Trata-se de mais um espaço para a garantia de acesso à jurisdição. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 74. Os municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, decorrência do poder de autogoverno e de autoadministração. Assim, cabe à administração municipal estar atenta às necessidades da população, organizando e prestando serviços públicos de interesse local. Constituição Federal, artigo 30, incisos 1, 2 e 5. Além disso, a competência material para o combate às causas e ao controle das condições dos vulneráveis em razão da pobreza e para a assistência aos desfavorecidos é comum a todos os entes federados. Constituição Federal, artigo 23, inciso 10. Com base nesses fundamentos, o plenário, por maioria, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vencido o ministro Nunes Marques. Direito Constitucional, Direitos e Garantias Fundamentais. Contrato de parceria entre Salão de Beleza e profissionais do ramo da estética, ADIM 5625-DF. Tese fixada. 1. É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352 de 27 de outubro de 2016. 2. É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores. Resumo: é admissível a celebração de contrato de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, desde que não haja a intenção de burlar normas trabalhistas. A Lei 13.352 de 2016, conhecida como Lei do Salão Parceiro, consagrou, formalmente, o contrato de parceria entre salão de beleza e profissionais do ramo da estética, bem como permitiu que os trabalhadores envolvidos saíssem da informalidade. A norma impugnada previu situação de igualdade contratual com elevação do patamar dos trabalhadores do segmento da beleza de forma isonômica e paritária. Ademais, permitiu remuneração mais vantajosa que o salário previamente fixado, além de reconhecer alta dignificação profissional. Não caracterizada, portanto, qualquer violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho. Os contratos de parceria que dissimulem vínculos empregatícios serão nulos à luz do princípio da primazia da realidade, consagrado no artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Nessas situações, o vínculo empregatício será reconhecido em concreto pelas autoridades públicas, com todas as consequências legais daí resultantes. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou improcedente a ação direta,
declarando a constitucionalidade da Lei 13.352 de 2016. Vencidos os ministros Edson Fachin, relator, e Rosa Weber. Direito Constitucional, funções essenciais à Justiça. Defensoria Pública. Prestação de assistência jurídica a pessoas jurídicas e capacidade postulatória dos defensores públicos. ADIM 4636-DF. Resumo: a Defensoria Pública pode prestar assistência jurídica às pessoas jurídicas que preencham os requisitos constitucionais. Há a possibilidade de que pessoas jurídicas sejam, de fato, hipossuficientes. As expressões insuficiência de recursos e necessitados podem aplicar-se tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas. Os defensores públicos não precisam estar inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, para desempenhar suas funções institucionais. A capacidade postulatória do defensor público decorre de nomeação e posse no cargo. Os defensores públicos não são advogados públicos, pois possuem regime disciplinar próprio e têm sua capacidade postulatória decorrente diretamente da Constituição em seção à parte no texto constitucional. Com base nesses fundamentos, o plenário, por maioria, julgou improcedente a ação direta e conferiu, ainda, interpretação conforme a Constituição ao artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei 8.906 de 94, declarando inconstitucional qualquer interpretação que resulte no condicionamento da capacidade postulatória dos membros da Defensoria Pública à inscrição dos defensores públicos na OAB. Vencido o ministro Dias Toffoli. Direito Penal, crime de injúria racial, prescrição. Imprescritibilidade do crime de injúria racial, HC 154.248, DF. Resumo: o crime de injúria racial, espécie do gênero racismo, é imprescritível. A prática de injúria racial, prevista no artigo 140, parágrafo 3º, do Código Penal, traz em seu bojo o emprego de elementos associados aos que se definem como raça, cor, etnia, religião ou origem para se ofender ou insultar alguém, consistindo o racismo em processo sistemático de discriminação que elege a raça como critério distintivo para estabelecer desvantagens valorativas e materiais. A injúria racial consuma os objetivos concretos da circulação de estereótipos e estigmas raciais. Nesse sentido, é insubsistente a alegação de que há distinção ontológica entre as condutas previstas na Lei 7.716 de 89 e aquela constante do artigo 140, parágrafo 3º, do CP. Em ambos os casos, há o emprego de elementos discriminatórios baseados naquilo que sociopoliticamente constitui raça, para a violação, o ataque, a supressão de direitos fundamentais do ofendido. Sendo assim, excluir o crime de injúria racial do âmbito do mandado constitucional de criminalização, por meras considerações formalistas desprovidas de substância, por uma leitura geográfica apartada da busca da compreensão do sentido e do alcance do mandado constitucional de criminalização, é restringir-lhe indevidamente a aplicabilidade, negando-lhe vigência. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Vencido o ministro Nunes Marques. Segunda turma. Direito Processual Penal. Audiência de custódia. Manifesta e grave ilegalidade na ausência de realização de audiência de custódia. HC 202.579 Agravo Regimental ES e HC 202.700 Agravo Regimental SP. Resumo: a superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento não torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia. A audiência de custódia tem finalidades sistêmicas totalmente distintas daquelas desempenhadas pela audiência de instrução e julgamento. A audiência de custódia possui limitações, pois não se pode antecipar o julgamento de mérito do processo com aprofundamento instrutório. Contudo, tendo-se em vista que no ato há um contato da defesa com o juiz, deve-se dar primazia ao exercício do contraditório de modo oral e com imediação, para controle da legalidade da prisão, e especial atenção à revisão de ilegalidades manifestas. Ainda que eventualmente questões sobre a prisão ou eventuais abusos possam ser levantadas pelas partes na audiência de instrução, deve-se perceber que tais questões seriam objeto de análise incidental, e não o tema central da audiência a ser submetido ao contraditório. A depender da inércia das partes, esses pontos podem nem mesmo ser abordados. Além disso, aceitar a superação da necessidade de realização da audiência de custódia pelo transcurso do prazo e a ocorrência da audiência de instrução findaria por transmitir uma mensagem distorcida aos operadores do sistema criminal, no sentido da desnecessidade da medida.
Com base nesse entendimento, a segunda turma, diante do empate na votação, deu parcial provimento aos agravos regimentais, para conceder parcialmente a ordem de habeas corpus. Vencidos os ministros Nunes Marques, relator, e Edson Fachin, que negaram provimento aos recursos.